Fica comigo todo mundo, porque vem turbulência por aí. A Gabriela Coelho informa aqui no nosso site, já está lá, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, né, o ministro Benedito Gonçalves, ou seja, corregedor-geral do TSE, ministro Benedito Gonçalves, acaba de abrir uma investigação, um inquérito para apurar a conduta do presidente Jair Messias Bolsonaro, do candidato a vice dele, Braga Neto, e de outros aliados por abuso de poder político. Serão apurados, segundo o documento que está aí na sua tela, crimes eleitorais que configuram, como eu disse, abuso de poder político e também abuso de poder econômico. Também serão alvo de investigações declarações do candidato contra o resultado das eleições. É o resultado, isso é o fruto de um questionamento que foi apresentado pela coligação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E aí o corregedor entendeu que sim, há indícios o suficiente para embasar a abertura da investigação. Ele manda que todos os investigados se manifestem em até 5 dias para apresentar a sua defesa. O que cobrava ali a coligação de Luiz Inácio Lula da Silva com Geraldo Alckmin também, né? Eles diziam o quê, gente? Eles diziam que Bolsonaro deveria estar sujeito à inelegibilidade por conta dos crimes eleitorais que ele cometeu. Eu vou pedir para o Edu colocar na nossa tela de novo para poder trazer os detalhes da decisão do ministro que foi obtida pela Gabriela Coelho, né? O que diz aqui o ministro? Olha, os fatos narrados se amoldam em tese a uso indevido dos meios de comunicação, abuso do poder político, ou seja, muitas vezes Bolsonaro utilizou a própria EBC e outros órgãos do governo federal para fazer o quê? Disseminar informação falsa sobre o funcionamento das urnas. Olha o que ele diz no primeiro parágrafo, ali em cima. Ó, a conduta descrita, petição inicial, é o pedido da chapa do Lula. Diz respeito, em síntese, ao desenvolvimento de um projeto de poder político eleitoral assentado na descredibilização do sistema eleitoral, das instituições democráticas, tendo por principal ferramenta a difusão, o uso massivo de redes sociais. Narra-se que, ao menos desde o período pós-eleições em 2018 e com intensificação crescente ao longo de 22, os investigados se empenham em difundir notícias falsas a respeito do funcionamento da urna eletrônica, com ataques ao Supremo e ao TSE, com o objetivo de abalar a confiança do eleitorado e como decorrência de um estado de espírito formatado por teorias conspiratórias sobre irreal perseguição do atual presidente da República, atrair apoiadores e mobilizá-los, levando até mesmo para a prática de atos antidemocráticos, até mesmo com o emprego de violência. Gente, isso vem 2 dias depois. Edu, vou pedir para você voltar para a íntegra do papel para eu poder seguir. Isso vem 2 dias depois do quebra-quebra em Brasília. Segue o corregedor do TSE. As imputações envolvem também o desvio de finalidade no exercício das funções do presidente da República e de parlamentares que teriam aproveitado sua enorme capacidade de influência nas redes para ferir a isonomia, a normalidade eleitoral e a legitimidade do pleito. Os fatos, ou seja, né, tudo que está apontado, se amoldam, em tese, ao uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder político, especialmente consideradas as balizas fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos para a conclusão. A petição, diz ali, né, o ministro em seguida, conta com gráficos, imagens, links de matérias jornalísticas contendo declarações dos investigados a respeito do sistema eleitoral, das instituições, de ministros do Supremo e do TSE,
prints de postagens e lives nas redes sociais, elementos organizados em uma linha do tempo. Também se faz acompanhar por documentos. Em primeira análise, a petição, ou seja, o pedido de investigação, preenche os requisitos. Desse modo, determina a citação dos réus. Yuri Pita, a verborragia de Bolsonaro, a utilização de canais públicos, os ataques reiterados, sem provas, utilização de Palácio da Alvorada para live com mentira, franca mentira, a respeito de como funcionavam as urnas, de como eram coletados os votos, o caso das inserções que eles lançaram ali em cima e que não parava de pé, de tal maneira que depois os que foram fazer a denúncia não sabiam onde enfiar a cara. Tudo isso foi juntado pelo PT, depois de vencer as eleições, apresentado ao TSE, que abre uma investigação. E aí, Yuri, a gente precisa juntar 3 lés concrés aqui. O primeiro lé concré é que o ministro Benedito Gonçalves, não é Alexandre de Moraes, viu, gente? É o ministro corregedor, ele é do Superior Tribunal de Justiça e está no STJ. É que o corregedor, o cara que é obrigado por lei, tendo indício a abrir um processo, é assim que funciona, se ele vai lá e tapa o olho, ele está prevaricando. Esse cara, o corregedor, diz que há incitação a atos antidemocráticos, inclusive com o emprego da violência. 2 dias depois do quebra-quebra, da tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal em Brasília. Mas ele cita uso abusivo dos meios de comunicação e fala muito precisamente das redes, onde houve, de maneira reiterada, a disseminação de discurso falso, pregação de golpe e de intervenção militar pelo presidente e por uma cambada de parlamentares e de pessoas influentes na extrema-direita que levam a essa situação que a gente viu na segunda. Soma isso com o terceiro lé concré, que é Alexandre de Moraes dizendo: tem muita gente para prender e muita multa para aplicar, e você vai entender que a coisa não morre por aí. É aquela famosa sabedoria de que as consequências vêm depois, né, Dani? No fundo, era muito sabido que havia aí um estressamento, no mínimo uma interpretação distorcida, para não dizer mal intencionada, de uma série de fatores ou de coisas para se provocar esse ambiente político que a gente está vendo agora. Diante do fato de não ter sido bem sucedido na eleição, existe uma tentativa aí, existe uma mobilização que em curso ainda, basta ver o que aconteceu segunda-feira, de tentativa de desestabilização do governo que está por assumir. É claro, essas pessoas que não aceitam o resultado das eleições e não estão agindo de forma isolada e não orquestrada. Há uma série de elementos que agora vão ser investigados com mais rigor, de forma oficial e por meio da Justiça Eleitoral, que podem levar, numa caso de punição, a uma inegibilidade. É disso que se trata. Quer dizer, quem fez o que fez tem que saber o que fez, pagando para ver o que poderia acontecer. Não só na base do discurso, não era mera retórica colocar em dúvida o sistema eleitoral sem elementos fáticos, na forma de distorção de informações, na forma de pegar um inquérito da Polícia Federal que tratava de um assunto e colocar como se tratasse de outro assunto, e toda essa mobilização, porque isso está tendo consequências, inclusive materiais. De novo, basta ver o que aconteceu anteontem em Brasília, quando pessoas vão lá estimuladas por meses, mais de ano de discurso, de questionamento constante das instituições, de acharem que estão de teorias conspiratórias e chegar num ponto, imagina se aquele ônibus pegando fogo, lançado ali do viaduto em direção à avenida que passava por baixo da W3, o que poderia acontecer se aquilo atingisse alguém? É desse nível de gravidade que a gente está falando nesse momento e é isso que é a reação das autoridades. Estão vindo agora e vão continuar. Quando a gente viu o discurso na diplomação de segunda-feira que o processo eleitoral se encerrava, mas não todas as investigações que podem levar a punições penais e agora eleitorais, porque também fez parte da chapa derrotada nas eleições presidenciais, muitas das ações que são passíveis ou que têm indícios de cometimento de crimes, é disso que a gente está falando e, de novo,
uma reação conjunta de instituições e não deste ou daquele indivíduo.